fiquei com um pouco de dificuldade de entender qual é o medo que as pessoas estão da Taesa possivelmente fazer um follow-on, né? A empresa distribuiu nos últimos 2 anos, o que? Em média, 4, 5 pau de dividendo, é isso? Obviamente era algo, a gente já falou algumas vezes, isso não se repetiria com consistência. Assim como o Petrobras não se repetiria com consistência. E a gente já consegue ver nesses últimos resultados, pessoal, que a gente tinha um forte componente ali, não recorrente, que é da correção do IGPM. Como vocês sabem, as RAPs, que são as receitas anuais permitidas, elas permitem nesses contratos a correção por algum índice de inflação, ou IPCA ou IGPM. Cerca de 60% das concessões da Taesa são corrigidas por IGPM, tá bom? TRPL fez um movimento distinto da Taesa, né? Ela preferiu guardar um pouco mais de recursos no ano passado, por isso que meio que andou de lado enquanto a Taesa meio que decolou, né? Obviamente que a gente sabe que muitos investidores fazem apenas o ranking, né, do maior para o menor e compram simplesmente sem saber o que estão fazendo, simplesmente porque o dividendo está alto neste ano. Mas a verdade é que a gente tem Taesa porque ela está nesse ranking consistentemente há mais de 10 anos, tá? Então, obviamente, pessoal, com a trajetória do IGPM muito mais de declínio do que a gente tinha nesses 2 últimos anos, né, 2020, 2021 principalmente, o que a gente vai ver, o que a gente viu nesse último trimestre, inclusive, foi uma correção das receitas para baixo, ok? O momento que a gente está vivendo agora, ele é bem competitivo no setor de transmissão e muito provavelmente outras pequenas empresas que poderiam participar do grande leilão que vai ter agora, não lembro se é maio ou junho da Daniel, me ajuda aí. Junho, né, Fabião? Junho. Vai ter um leilão gigantesco. Então, obviamente, as empresas terão que estar preparadas em termos de capital para abocanhar essas boas oportunidades, né? O que pesa um pouco para a Taesa, de fato, é que fica uma má impressão do tipo, porra, vocês distribuíram R$ 5 de dividendo, por que não guardou isso daí, certo? Por que não guardou e esperou, ao invés de fazer um follow-on de novo, tá? E eu respondo para vocês, tudo isso é uma orientação, obviamente, a Taesa é uma empresa com controle definido. E quem controla a Taesa é justamente a ISA, que controla a TRPL, e a CEMIG, elas são controladoras em conjunto da Taesa, certo? Então, obviamente, é sempre uma orientação de quem está sentado lá na cadeira. E a Taesa sempre foi uma empresa que prezou pela distribuição de dividendos, né? Eu não me lembro da Taesa fazer algum follow-on, Fabião, mas assim, pessoal, foi algo que aconteceu com a AS Brasil também, e eu não vi as pessoas tão assustadas assim. A AS, inclusive, tinha um payout muito mais agressivo do que a Taesa tem, um negócio que não tem margens tão altas quanto as da Taesa. A gente tem que lembrar que são margens bastante robustas, né? Então, o que permite que ela distribua entre 80% e 90% do seu resultado, sem ferir nenhum princípio ali da boa governança, tá? Mas, de novo, tudo isso que a gente está falando aqui é baseado num boato, tá? E digo mais, muitas vezes esse tipo de boato, ele é tido como um balão de ensaio, do tipo, vamos dar, não sei se é esse o caso, pessoal, estou aqui, né, eu sou de conselho de empresa, então eu sei como às vezes algumas coisas funcionam, obviamente não posso afirmar isso, mas isso de vez em quando serve como um balão de ensaio para ver se essa oferta vai ser bem aceita ou não. Como saber, né, enfim, se vier uma oferta dessa, como saber se é para participar ou não? Preço. Se vier um absurdo aí, sei lá, quero captar a R$ 40, obviamente que ninguém vai fazer essa captação de recursos, ninguém vai aceitar, porque a ação está cotada a R$ 34 na bolsa. Então, primeiro vai depender do deságio que eles vão querer dar essa oferta, essa potencial oferta, que o mercado não gostou muito justamente por esse fluxo alto de dividendos dos últimos anos. Mas se tiver que vir, vai vir, e paciência, e a depender do preço eu participaria sim, como participei da ES, é uma espécie de, vou pegar os dividendos que vocês me deram, vou aportar de volta na empresa, e espero que esses novos investimentos me retornem em dividendos tão altos quanto os que me deram no passado, tá, pessoal? Mas assim, eu honestamente não entendi o porquê desse medo todo, do porquê desse frenesi em torno dessa notícia, tá? É algo que costuma acontecer com bastante frequência. A gente não pode deixar de lembrar também, de salientar,
que nós tivemos uma mudança de taxa de juros extremamente brusca. Então, imagina para você que está à frente de uma empresa como essa, em que você está ali planejando, você está ali numa estratégia, a taxa de juros é X, com IGPM X, do nada, tudo isso muda em 12 meses, tudo isso muda. Né? A diretriz que você deliberou lá atrás já não é tão assertiva com a realidade que você tem hoje. Então, faz parte das empresas, é assim mesmo que acontece. E, obviamente, que fica o alerta, né, para que para a gestão da companhia, enfim, que isso sirva de alerta que o acionista cativo, não aquele mero caçador de dividendos, esse cara ele está atrás do dividendo perene, né? Então, talvez teria sido uma decisão mais sábia ter retido um pouco desses dividendos, aguardando alguma oportunidade. Mas, de novo, como a Taesa é uma empresa de controle definido, vamos ver também se os controladores vão querer colocar dinheiro nisso, né? Ou se eles vão querer ser diluídos. Já não é de hoje que especula-se que a CEMIG quer vender a sua participação na Taesa. Então, assim, não tomem decisões baseadas no que ainda é um boato, tá? Se vier a acontecer, eu não acho que seja grave, mas eu acho que a ação sim precifica, eu acho que cai. Não acho que vai ser algo que os investidores vão querer. Não prejudica o investidor, desde que você subscreva. Okay? Se você não subscrever, você será diluído, mas, obviamente, você tem a possibilidade de, se a ação cair, caso caia, não há essa segurança de que vai cair, você pode comprar mercado, comprar a participação que você foi diluído. Então, eu honestamente não vejo o porquê de tanto frenesi, mas de fato eu concordo com as críticas que estão sendo tecidas, bastasse que diminuísse um pouquinho o payout, né? Mas, de novo, talvez não era o melhor interesse do controlador nesse momento, lembrando, CEMIG, ISA, CETEP, que controla a TRPL, que optou por segurar o fluxo de dividendos, né? Então, obviamente, o rio corre para o mar, tá, pessoal? Então, vai depender muito da orientação dos controladores, tá? Do controle definido. Eu, particularmente, não vejo isso como um demérito, não. Isso já aconteceu em outras empresas que a gente investe e faz parte do mercado, as condições de mercado mudam. Follow-on é um dinheiro barato sob a perspectiva de custo de capital da empresa, e a empresa distribuiu excelentes dividendos nos últimos anos, né? Quer dizer, mas obviamente que sinaliza que, não digo má gestão de capital, mas que poderiam ter distribuído menos, claro, se eles pretendiam fazer algum investimento. Mas, de novo, tudo baseado em boato, tá, pessoal? Eu não baseio nenhuma das minhas decisões de investimento enquanto não tiver um fato relevante, um anúncio que venha do RI. Porque muitas vezes esse tipo de notícia também vaza de algum, sei lá, algum externo que estava ali na reunião do conselho. Sempre alguma coisa vaza, né? São muitas pessoas envolvidas numa tomada de decisão. E os administradores têm que estar permanentemente de olho em oportunidades. Se tiver uma oportunidade de captação no mercado barato, por que não fazer? Mas isso não quer dizer que vá sair com certeza, né? Então vamos esperar. E a empresa já respondeu a notificação que a CVM me mandou, dizendo que por enquanto não há nenhuma perspectiva disso acontecer. Mas eu particularmente não acho que há nenhum abalo de confiança, pessoal. As empresas fazem follow-on para investir, né? Então, de novo, isso aconteceu em AES, eu posso nem dá para contar nos dedos a quantidade de vezes que isso já aconteceu. Itaúsa fez isso por muitos anos. Faz uma subscrição de 10%, anuncia o dividendo e faz uma subscrição de 10%, anuncia o dividendo e faz uma subscrição de 10%. Sim, é uma prática que depende, eu acho que depende muito do preço, né? Tudo sempre depende do preço, o preço é soberano. Vou fazer uma provocação aqui, tá? Eu quero que façam um follow-on e que a dívida aumente absurdamente na Taesa, tá? Eu sou acionista da Taesa há quase 10 anos. Eu sou acionista da Taesa desde 2014, se eu não me engano. Tá? Eu compro Taesa desde 2014, obviamente, enquanto o preço fizer sentido. Hoje eu não tenho comprado, enfim, eu não tenho feito isso. Mas eu sou comprador de Taesa desde 2014, que eu acumulo ações da empresa, porque eu acredito na empresa, eu confio na empresa. A empresa sempre demonstrou uma resiliência violenta, uma administração ferrenha do nosso dinheiro, respeito aos acionistas, sempre pagou bons dividendos, sempre entrou em bons projetos, não entra em leilão para perder, e quando eu falo não entra em leilão para perder, não significa ganhar o leilão, porque muitas vezes você sair do leilão sem ganhar nenhum lote é um ganho. Leilão de transmissão, a gente vai falar um pouquinho mais lá dentro do AGF, mais como é que funciona, mas
Leilão de transmissão, você tem que ser muito disciplinado para ganhar um leilão, porque o valor que você vai retornar daquele empreendimento vai ser pelos próximos 30 anos. Qualquer conta errada lá, qualquer conta de TIR é taxa interna de retorno, qualquer continha errada lá dentro, você pode ter uma queima de capital desnecessária. Eu já acompanhei leilões dentro da BMF, inclusive, dentro da Bovespa, inclusive, né? Em 2016 eu fui até um leilão, inclusive, pessoalmente, para ver como é que acontecia. E o que a gente via era muito marinheiro de primeira viagem lá. A gente via indianos, chineses, sei lá, coreanos, japoneses, pessoas que nunca tinham entrado num leilão de transmissão, empresas que nunca tinham feito parte de leilão de transmissão, e estavam lá, ganhando lotes lá, e com descontos, deságios de mais de 60%, 70%. E eu sempre via a Taesa nesses cenários muito conservadora, respeitando o capital do seu acionista e não entrando nesse tipo de leilão. Então, como é que eu não vou fazer parte de uma empresa que, desde quando nasceu, desde que era Terna, depois vocês procurem, Taesa era TRNA3, tá? Desde quando era Terna, já pagava bons dividendos. Você pega os dividendos da Taesa aqui, 2014, 2,90, 2015, 2,19, 2016, 2,70, 2017, 1,76, 2018, 2,78, 2019, 1,80, 2020, 3,21, 2021, 4,50, 2022, 4,85, até agora, 1,35. Cara, vocês me desculpem, mas eu respeito totalmente essa empresa, dependendo do valor. Obviamente, tudo depende do valor. Se for haver uma subscrição, com certeza a gente vai avaliar, não tenho a menor dúvida, tá? Então, eu não entendo por que esse desespero. Eu acho que vocês estão muito ligados aí, pessoal, a notícias de curto prazo. Quando que a gente deveria fazer se você achar que uma empresa como essa perdeu o fundamento, simplesmente mantém as ações na carteira dela e começa a comprar outra. Acabou, é isso. É difícil, pessoal, uma empresa com esse calibre perder fundamento do dia para a noite. Tá? E investimento que a gente sempre fala aqui é longuíssimo prazo. Quando eu falo dela pegar um baita de um dinheiro emprestado e, obviamente, ter uma dívida, quando eu falo se enfiar em dívidas, é obviamente em boas dívidas. Dívida para a empresa é diferente de uma dívida para pessoa física. Isso significa, na prática, no caso da Taesa, que sempre foi muito disciplinada financeiramente, que a empresa está comprando muitos lotes excelentes para agregar ao seu portfólio, que vão virar o quê daqui a 5 anos, 4, 5 anos? Dividendos no seu bolso, no nosso bolso. Então, pessoal, eu concordo com tudo que a Lu disse. Eu acho que ela tem razão e está perfeita na análise dela. Eu só quero lembrá-los que a gente está aqui para investimento de longo prazo. Então, a maioria das pessoas que estão aqui, você começou há 3 anos, 4 anos, talvez, e a maioria está começando agora, tem uma galera começando agora. Pessoal, vocês já receberam muitos bons dividendos da empresa. Se ela decidiu ou decidir fazer um follow-on, a gente aceita, porque até hoje ela foi super disciplinada no que ela fez. Ela sempre cumpriu as promessas que ela fez. Então, se ela achar que essa é a melhor decisão, a gente vai abraçar e vai enfrentar, porque longo prazo é vida inteira, tá? Então, pode parecer um discurso bonito, que seja, ou se vocês acharem que é um discurso feio, que seja também, mas eu acho que ser sócio é isso, não vai ser sempre para cima, tá bom? Ações, se você está comprando achando que vai subir pro resto da vida, você está no lugar errado, e a gente nem quer isso, na verdade, porque se não cair nunca, a gente não compra, tá bom?